Aí depois que a sua filha foi diagnosticada com autismo também? Então, a minha filha, a gente, como eu falei, depois que a gente fez tudo isso, eu acabei engravidando dos gêmeos. A minha gestação durou só 7 meses, eles são prematuros. E esses 7 meses eu tive que fazer repouso. Por quê? Prepara para mais uma história forte. Meu Deus! Na gestação da Tayla, eu sofri violência obstétrica no parto. E eu fiz todo o meu pré-natal. Assim, o meu corpo... Não sei se tem a ver com o meu tamanho, se é uma questão genética, eu nunca tive uma explicação sobre isso. Mas as minhas gestações são difíceis. Pra eu conseguir segurar a criança e tal, eu tive complicações na gestação da Tayla, por isso eu fiz meu pré-natal em São Paulo, apesar de morar aqui. E aí, tava tudo certo pra eu ganhar ela lá, com o médico do meu pré-natal, tudo certinho. Deu a data dessa menina nascer, eu não entrei em trabalho de parto. Deu uma semana, eu não entrei em trabalho de parto. Deu 2 semanas, eu não entrei em trabalho de parto. E a menina não vinha. De jeito nenhum. Aí o doutor marcou uma gestação, apesar dela durar em média 40 semanas, ela pode durar até 42 semanas. Então, no dia que ia fazer 42 semanas, estava marcado para eu internar em São Paulo. Um dia antes, com 41 semanas e 6 dias, que era um feriado, dia 2 de novembro, eu entrei em trabalho de parto aqui. Só que, igual eu falei, era a volta de feriado. A serra estava completamente parada. Existia a possibilidade de eu não chegar a tempo no Hospital São Paulo, que era onde ela deveria nascer. E era onde estava tudo programado para o meu parto acontecer. O Hospital São Paulo ele tem um setor de parto humanizado, muito legal. O Dr. Bruno, que foi quem fez meu pré-natal, já estava preparado. Eu tinha o WhatsApp dele, era só eu mandar mensagem, ele iria para a maternidade, ele ia fazer o parto dela, estava tudo certo. E a gente ficou com medo dessa criança nascer na estrada. E ia ser muito pior. Então, a gente tomou uma decisão de ir para Pariquera. Só que assim, era uma gestação de alto risco, uma gestação com complicações. E eu tinha um plano de parto que detalhava tudo isso. Eu cheguei em Pariquera, eu não vou citar o nome da médica aqui, mas eu fui atendida por uma médica que não deveria receber esse título tão nobre, que pegou meu plano de parto, jogou na mesa assim e falou, tá para nascer um médico que vai me ensinar a fazer meu trabalho. E a partir daquele minuto, o inferno começou. Eu sofri violência física, o meu cabelo foi puxado por uma enfermeira, porque ela falou que se eu não parasse de chorar, igual eu falei, eu tenho depressão e ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade muito forte no meu trabalho de parto, que ele durou 22 horas de trabalho de parto efetivo. Foi um trabalho de parto absurdamente longo e cansativo. Nas últimas 10 horas, que eu já estava 12 horas ali sem nada de dilatação, absolutamente nada de dilatação, e uma das coisas que estava escrito no meu plano de parto é que o meu parto não poderia durar mais de 10 horas. Se eu ficasse 10 horas em trabalho de parto sem dilatação, eu deveria ir para cesárea, segundo o meu médico. Mas a médica ignorou completamente isso. Na verdade, ela nem leu o meu plano de parto, porque ela disse que ninguém ia ensinar ela a fazer o trabalho dela. E ali eu fiquei 22 horas e eles me colocaram naquele soro pra ter contração, que é... Qual que é? Ocitocina, né, amor? Ocitocina, nome do soro. Ele é legalizado? Ele é. Só que você colocar esse soro, e aí que a gente já entra no direito, numa gestante sem expressa autorização da gestante, é considerado violência obstétrica. E eles me colocaram no soro falando que iam dar um remedinho pra dor. Eles não me falaram que eu estava indo tomar ocitocina. A ocitocina ela pode ser tomada por no máximo um prazo de 10 horas. Eu tomei ocitocina por 17 horas. Isso causou uma lesão no meu útero que eu carrego até hoje. Eu tenho literalmente uma rachadura no meu útero pelo excesso de ocitocina. Foi a terceira violência obstétrica. A primeira violência obstétrica foi a negligência do meu plano de parto. A segunda violência obstétrica foi o puxão de cabelo que eu levei de uma enfermeira falando pra mim que se eu não calasse a boca, todo mundo que tava ali ia ganhar neném, menos eu. A terceira violência obstétrica foi o uso da ocitocina sem a minha expressa autorização, porque eu não iria autorizar o uso de ocitocina porque eu sabia que eu não ia poder tomar por conta do meu histórico gestacional ali. E eu fiquei 17 horas na ocitocina. E isso me deu essa rachadura. Depois eu tive outra violência obstétrica, que foi a laceração que eles fizeram sem a minha autorização. A minha filha foi puxada de fórceps sem a minha autorização. Fórceps é aquele ferro. Aquele ferro, exatamente. Então, isso que uma parte que eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com você. Esse ferro é só com autorização da mãe, né? Só com autorização da mãe.
E ela foi usada o fórceps sem a minha autorização. Graças a Deus, ela não tem sequela do fórceps, ela não tem o rosto amassado, nada. Ela ficou perfeitinha. E assim, eu vejo o uso do fórceps como um ato de misericórdia. Não foi a mesma médica que me internou que fez o parto. Eu ganhei ela na troca de plantão. Trocou o plantão às 18 horas, 18h45 ela nasceu. Porque a médica, quando viu a minha situação, se compadeceu de mim e falou, não, peraí, vamos tirar essa criança. Eu tava com 8 centímetros de dilatação, não 10, por isso ela me cortou para completar ali o espaço e usou o fórceps porque eu tava absurdamente cansada. Eu tava tão cansada, Wesley, que quando a contração passava, eu dormia automaticamente. E eu acordava na dor da próxima contração. Então eu não tinha força mais para empurrar. E aí teve que subir uma enfermeira em cima de mim e empurrar minha barriga. Foi tudo absurdamente traumático. Tudo que envolveu o parto dela foi traumático. E deixou sequelas que eu carrego até hoje. Aí, em 2019, eu tive uma gestação que eu perdi. Eu tive um aborto dentro do banheiro da farmácia Nicei. Outra coisa, assim, assustadora. Eu vi o embrião, o saco gestacional, caído a hora que eu pedi para usar o banheiro. Ele simplesmente despencou dentro do vaso. E aí eu fui pro hospital, fiz uma ultrassom, ele falou, despencou porque você tem uma rachadura no seu útero. Quando o bebê pesou um pouquinho, que ele cresceu um pouco mais, ele caiu pela rachadura. Basicamente foi isso que aconteceu. Meu Deus. E aí eu fiz o tratamento para essa rachadura e acabei engravidando dos gêmeos na reta final do tratamento. Então ainda existia uma lesão no meu útero. E eram 2 bebês. Se um bebê já aconteceu o que aconteceu, vamos imaginar 2. Então, assim, do minuto que eu descobri que estava grávida, me colocaram em repouso. Do minuto que eu descobri que eram gêmeos, me internaram no São José e lá eu fiquei. Eu fiquei 2 meses internada, depois as crianças nasceram, eles ficaram mais 20 dias em UTI. Então, assim, eu fiquei muito tempo no hospital. Eu me liberavam para ir para casa, eu ficava uma semana em casa, voltava para o hospital, mais uma semana no hospital. Era esse vai e vem e tal. Então, assim, foi muito difícil. E eu não lembro mais por que eu comecei a contar isso. Pra chegar na questão do diagnóstico. Do diagnóstico da Tayla. Isso. Tá, então eu engravidei dos gêmeos nesse período e eu tive que fazer repouso. Eu não podia mais correr atrás das coisas com ela. O que a gente foi orientado pela psicóloga a fazer? Terapia. A Tayla, ela, graças a Deus, ela era muito nova, ela tinha 4 anos. E quanto mais nova é a criança, melhor ela responde às terapias. Então, ela fez terapia comportamental, ela fez terapia cognitiva, ela fez acompanhamento com psicopedagoga, porque ela tem altas habilidades, ela tem um QI de 130, é um QI muito alto. E a preocupação que a gente tinha era dela não acompanhar os amiguinhos na escola porque ia estar muito avançada. Então, ela começou a passar com a psicopedagoga para dar uma desacelerada no aprendizado. Ela fez o caminho contrário, né? Para ela poder aprender junto com os amiguinhos dela na escola. Então, era uma preocupação nossa que ela aprendesse a ler na idade certa, porque igual eu aprendi a ler com 4 anos. Eu não aceitava crianças que não liam. Então, eu não queria que ela tivesse isso. Então, ela aprendeu a ler aos 6. Ela foi tudo ali, apesar dela ter capacidade intelectual para ter aprendido mais cedo, a gente se preocupou em deixar ela acompanhar os amiguinhos para aprender tudo junto com eles em sala de aula. E ali, se baseando também na experiência que você já teve. Se baseando na minha experiência também. E aí ela respondeu tão bem que quando tudo isso passou, que a gente desafogou e falou agora a gente pode correr atrás de um diagnóstico, a gente já não tinha mais necessidade de ter um diagnóstico, porque ela não precisa de auxiliar de desenvolvimento infantil na sala de aula, ela acompanha muito bem. Hoje ela sociabiliza muito bem, ela tem amigas, coisa que eu nunca tive na minha vida. Então, assim, a intervenção precoce foi tão maravilhosa na vida dela, que hoje, apesar de eu acreditar que ela é uma criança atípica, ela vive muito bem como neurotípica. Então, eu não sinto necessidade. Pode ser que um dia ela sinta essa necessidade. E aí, se ela me pedir, a gente volta a correr atrás. Eu acredito que hoje ela tenha, assim, mais dificuldades com relação ao TDAH do que ao autismo. E o diagnóstico de TDAH dela é uma coisa que eu quero fechar. Porque eu acredito que ela precise de uma intervenção medicamentosa para essa questão do foco e tudo mais. Porque qualquer coisa que fuja do hiperfoco dela, ela não consegue se concentrar. Ela tem essas dificuldades. Mas hoje eu não vejo mais a necessidade de buscar um diagnóstico de TEA para ela. Já para o meu filho, o Israel, que tem 2 anos, a gente já sente essa necessidade. Ele tem sinais muito mais
fortes do que ela tinha. Talvez ele tenha um grau de suporte mais avançado do que o dela, um grau superior. E a gente já tá procurando avaliação, todo aquele caminho que eu trilhei, que a Tayla trilhou, a gente tá trilhando com ele agora. Já precoce, né? Você disse. Sim, para buscar uma intervenção precoce. Isso, entendi. Porque o Israel, diferente da Tayla, que falou cedo, ele já era não verbal. Ele não falava. Ele começou a falar depois, começou a fazer fono com a Vivi. Ele tinha um atraso na comunicação. Ele tinha... A Tayla sempre foi avançada. O Israel, ele já é muito atrasado em relação a outras crianças. Os gêmeos são dois meninos? É um casal. É um casal? A Cecília não. A Cecília é a única normal que a gente tem em casa. Mas o Israel, a gente já tá buscando. Não posso laudar ele, eu não sou especialista, né? Mas a gente acredita que ele tenha também o transtorno do espectro autista. E é uma preocupação, assim, que eu acho que todo mundo deveria, né, se atentar. Eu acho que... É que assim, eu não sei o motivo. Eu tenho uma pergunta que eu posso fazer para você. Eu acho que você tem mais lugar de fala. O que você acha que sucedeu? Porque antigamente, não que não existia, né? Você é uma prova disso, mas não se falava tanto e não tinha tantos diagnósticos. Você acha que existia já bastante crianças com para ter esse diagnóstico? Ou você acha que com o passar dos anos, por conta de alguns fatores, hoje em dia tem mais crianças? Não sei, né? Eu tô tentando falar de um jeito aqui que também não seja... Tá, vamos lá. Não é o meu lugar de fala propriamente dito, porque eu conheço pessoas que têm mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Uma dessas pessoas é o meu maravilhosíssimo chefe, o Dr. Marcelo Dairel, que é mestre em saúde mental. Então, ele pode falar sobre saúde mental mais do que eu. Mas vamos pensar em quantos hospícios existiam antigamente. Hoje é comunidades terapêuticas, mas é um nome bonito para hospício. Ainda é o lugar onde colocam ali. E quantas pessoas viviam lá dentro sem diagnóstico nenhum? Era o que chamavam retardo mental, atraso cognitivo, esquizofrenia. Quantas dessas pessoas eram autistas? Entendeu? E só não foram diagnosticadas, não foram laudadas. Qualquer coisa era motivo para se internar. Uma mulher com depressão, ela era internada no mesmo lugar que uma pessoa com um transtorno de personalidade dissoativa, no mesmo lugar que uma pessoa com transtorno do espectro autista. Só que elas não tinham esse diagnóstico. Era tudo o balaio do retardo mental. Entendeu? O atraso cognitivo, ele não era tratado. Ele era internado. E ali eles iam levar choque, eles iam ser submetidos a condições insalubres de vida. Ali eles iam ser torturados, porque o que se fazia nesses lugares é tortura, é desumano, é contra tudo que a gente acredita. E ali eles viviam, entendeu? Famílias eram internadas. Por quê? Porque o autismo é genético. Se teu pai é autista, você tem 50% de chance de ser. Eu vejo isso nos meus filhos. 2 dos meus 3 filhos são. Então, assim, quantos ali eram só TDAH? Sabe? Só não conseguiam focar como uma pessoa normal e ali eles eram internados porque entendiam que eles não tinham o que precisava para conviver em sociedade. E ali eles eram retirados da sociedade. Então, existia sim, e muito, sempre existiu. E aí, se você é o autista leve, você só não é diagnosticado. Muito se falava antigamente, né, na figura do solteirão. Aquela pessoa que todo mundo tem na família, que nunca casou, nunca teve filho, morreu sozinha, cheia de gato. Analisa essa pessoa. Provavelmente ela era autista. E ela optou pelo isolamento social. Ela devia ser um autista leve, que chamam um grau 1 de suporte. E ela preferiu o isolamento social ali, viver com os gatos dela, viver a vida o mais normal que ela conseguia dentro da realidade que ela vivia. Entendeu? Então existia sim, só não existia diagnóstico. Falam, está crescendo o número de casos de autismo, o autismo virou moda, tudo é autismo. Não, o autismo não virou moda, o autismo virou assunto. Pela primeira vez estão se falando sobre isso. Pela primeira vez estão olhando para essas pessoas. Entendeu? Então, se isso é moda, que vire moda. Eu prefiro que autismo vire moda
do que, sei lá, reality show que não vai acrescentar nada na sua vida. Eu prefiro ouvir todo mundo falando sobre autismo, eu prefiro ver ali os consultórios de psicólogos cheios de avaliação para que um profissional diga esse é, esse não é, do que pessoas vivendo a minha situação. Que todo mundo não é. E aí você cria uma criança que prefere morrer a viver. Entendeu? E quantos não se mataram? Quantos não se matam? Por falta de diagnóstico? Entendeu? Então, eu acredito que sim, sempre teve autismo. É uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. E a gente só precisa olhar para trás com os critérios que a gente tem hoje. E ali a gente vai conseguir vislumbrar inúmeras pessoas que têm transtorno do espectro autista, que tiveram e que só não foram diagnosticadas como deveriam ter sido.